Oi, eu sou a Paula, sou aluna do 5º ano e adoro jogar basquete. Adoro tanto que eu resolvi montar um time de basquete com as minhas amigas. E eu ouvi que a ciência de dados pode ajudar um técnico a montar um time de basquete. Eu sei bem o que é basquete, mas eu não sei muito bem o que é ciência de dados, não. E quero saber se você também sabe sobre o basquete. Por exemplo, quantos jogadores tem um time de basquete? Quanto tempo dura uma partida de basquete? Quais são os fundamentos do basquete? Imagino que deve ser bem difícil montar um time de basquete. Vou perguntar para minha amiga Ellen, que é técnica de um time de Mangueira, para saber como faz isso. Oi, Paulinha, tudo bem? Tudo, e você? Tô bem, Paulinha. Legal você saber aí sobre o basquete e a ciência de dados, o quanto ajuda também, né, o esporte. Olha que legal. Você perguntou quantas pessoas fazem parte da equipe, né, que compõe uma equipe, são de 12 jogadores, né, 5 em quadra e 7 como reserva. Mas não adianta nada estar falando isso se eu não falar da Mangueira. A gente trabalha lá na Mangueira com as categorias, né, desde escolinha, do sub-12 ao sub-19. E aí, nesse tempo, né, eu fui atleta da Mangueira, tive a oportunidade de jogar com algumas atletas que hoje estão na seleção brasileira e fiz parte desse processo de construção da vida delas dentro do esporte. Me sinto muito feliz com isso também. E aí eu preciso também falar com você, né, depois de ter falado quantas pessoas fazem parte de um time, que essas pessoas elas têm características e têm as suas posições dentro do jogo. Então, eu vou falar da posição 1, que é conhecido como armador ou armadora, a posição 2, que é o ala-armador, a posição 3, que é somente o ala, a posição 4, que na minha opinião, hoje, né, discutindo com outros técnicos, para mim é muito importante, a posição 4, que é a ala pivô, e a posição 5, que é o pivô. E cada posição, ela tem a sua característica. Olha, Paulinha, como é legal, olha. A posição número 1, que é a armadora. Olha a execução de um passe. Olha a nossa ala armadora, que tem um arremesso de longa distância. A nossa ala, que consegue infiltrar rápido e fazer cesta. Olha a posição que eu falei que era legal, em a ala pivô, que consegue jogar de costas. E a nossa pivôzona, número 5, que é mais próximo da cesta. Ficou legal, né? São as meninas lá da Mangueira. Muito legal, muito interessante. Legal, né? Normalmente, o armador ou a armadora, eles têm uma estatura, né? A altura deles é um pouco mais baixa, eles são os mais ágeis, eles têm uma visão do jogo muito grande, e tem algumas pessoas que falam que o armador, ele é o cérebro do time, ele é a voz do técnico dentro da quadra. E também tem a característica do armador, que é a posição 2. Ele ajuda, né, o armador a fazer esse movimento de transição, defesa e ataque, e tem arremessos até de longa distância bem precisos. Já a posição 3, que é uma posição somente do ala, ele é uma posição que consegue jogar também de costas para a cesta, ele também tem um arremesso de média distância muito preciso, também ele é ágil na hora das suas infiltrações, que é na hora de fazer a bandeja. E a posição 4, que para mim, né, como eu falei antes para você, é super importante. Hoje ele é como fosse quase um coringa ali do jogo. Ele consegue também jogar de costas para a cesta e também mais próximo, né? E ele tem arremessos de curta distância também bem precisos. E ele, né, tá o tempo todo ali disputando o rebote, ele é um pouco mais forte, ele tem um pouco mais de estatura, né, um pouco mais de altura. Já a posição 5, que é o pivô, é o que pega rebote, é a menina que sai trombando com todo mundo, não é uma briga, é só uma disputa de bola, tá? Que é um fundamento lá do jogo,
que você também perguntou sobre os fundamentos, e foi super legal que você falou que nem todo mundo consegue saber quais os fundamentos importantes. Eu gosto muito de alguns fundamentos, mas para a gente estar começando a jogar basquete, a gente precisa dominar o drible, que ele acontece um drible alto e um drible baixo. Normalmente o drible alto ele acontece quando você está um pouco mais, né, longe do seu adversário. O drible baixo é quando você está mais próximo do seu adversário, que você precisa proteger a bola. Já o passe, que é um movimento para a bola chegar no meu amigo, na minha amiga, para justamente ele ter a tomada de decisão dele. E esse passe ele precisa também ser bem executado. E um fundamento que eu gosto muito, que é o arremesso. E aí o arremesso ele tem algumas características bem legais, né? De você ter uma precisão, de você ter força, que nem todo mundo tem força para estar arremessando de muito longe. E aí você precisa ter essa força, né, na hora do salto. E além disso tudo, o jogo ele tem uma defesa e um ataque. Então, esses dois movimentos também são super importantes para a gente estar treinando as meninas ou os meninos que queiram estar aprendendo. Essa explicação foi muito que bom ótima. Que você gostou. Voltando lá à sua dúvida, né, que você me perguntou, como é que a ciência de dados pode ajudar a Ellen a montar esse time de basquete? Não é isso que você me perguntou, da ciência de dados? E você quer saber o que é essa história da ciência de dados? Então, eu vou dar um exemplo para você. Imagina o seguinte, que você tem que arrumar. Imagina que todas as suas coisas, tudo que você tem dentro do seu quarto, né, que fosse tirado dali, que você tivesse que arrumar esse espaço novo, né, assim, que você não tivesse nada guardado, que você tivesse uma pilha de coisas, né? E aí você vai ter que decidir como é que você vai organizar essas coisas, né? Você vai, possivelmente, agrupar essas coisas pelas semelhanças delas, pelas características delas, né? Então, imagina assim, você pode me dizer, por exemplo, como é que o grupo de coisas que você tem no seu quarto, por exemplo, no seu espaço dentro da sua casa, o que você tem aí? Bom, eu tenho as minhas camisas, minhas calças, meus shorts, né, minhas calcinhas. Bom, eu separo elas em mini grupos. As camisas ficam com as camisas em uma gaveta, as calças ficam com as calças em uma gaveta, os shorts ficam com os shorts em uma gaveta e as calcinhas e os biquínis ficam na mesma gaveta. E me diz uma coisa, e os seus sapatos? Os meus sapatos, eu divido o meu banheiro com a minha irmã, então nossos sapatos são juntos. Então, é embaixo da pia, né? E é tipo um armáriozinho para a gente botar os sapatos. Ok. E, por exemplo, os seus brinquinhos, os seus colares, as suas fivelas? Bom, tudo fica no quarto da minha irmã, porque ela é louca por bijuteria, né? Mas a gente divide. A gente divide brinco para sair e brinco para ficar em casa. Porque tem alguns brinquinhos assim que são bem simples e eu costumo usar eles em casa. É um negócio bem complicado. Entendi. Mas repara, né? Como é que você definiu, você e sua irmã, vocês definiram aí o grupinho das várias coisas, pelas características dessas várias coisas. E isso ajuda muito, Paulinha, na hora que você, por exemplo, se você ganhar uma coisa nova, né? Você vai olhar para as características daquele objeto, né? E você vai dizer, isso aqui é uma coisinha que eu vou, sei lá, uma fivelinha, uma coisinha que eu vou colocar no meu cabelo. Isso aqui é muito parecido com uma outra que eu tenho, aí você vai guardar, possivelmente, já na mesma caixinha, tá certo? É mais ou menos isso, né? E tem coisas que são muito óbvias, né? Que você olha assim, bom, é uma camiseta, vou guardar junto com as minhas camisetas. Mas você já teve alguma situação de você ter ganhado alguma coisa que não está muito claro se é uma coisa ou se é outra? Você tem algum objeto que foi difícil você classificar para você guardar?
Sim, eu fiquei com dúvida no meu maiô, porque eu faço ginástica olímpica e eu tenho um body. Mas aí eu fiquei com dúvida se eu botava nas fantasias ou se eu botava na roupa das academias. Entendi. E olha só, Paulinha, que coisa interessante, né? Na verdade, esse problema, né, digamos assim, né, que a gente está conversando aqui, que parece uma coisa muito simples, né? Na verdade, a gente está falando da arrumação das coisas na nossa casa, né? Tem toda uma lógica para isso, tá certo? Quer dizer, talvez para você assim pareça assim, muito simples, né? Eu olho para aquele objeto, vejo, ele é um objeto pequenininho, ele é um objeto frágil, ou é uma coisa grande, ou é uma coisa que eu vou usar muito, ou eu vou usar pouco, enfim. É por aí que você define essas regrinhas, né? Agora, esse tipo de problema, ele também aparece, esse problema de você encontrar grupos e agrupar coisas, ele aparece em tantas outras áreas, né? Então, por exemplo, se a gente pensar assim, dentro da medicina até, você imagina assim, dentro da medicina, os médicos, né, estudando, né, os pacientes, né, e vendo características desses pacientes, né, se os pacientes têm pressão alta, né, se eles têm algum outro problema, comorbidades, se ele tem a idade mesmo do paciente, enfim, características desses pacientes para poder definir grupos e, baseados nesses grupos, eles podem dizer assim, olha, esse grupo aqui, eu posso, de repente, fazer um tipo de tratamento, né, dar algum tipo de remédio específico para aquele grupo de pacientes, percebe? Então, a ciência de dados tem a ver com essa história toda de você levantar informações a partir dos dados, né, para você, então, encontrar grupos e você tomar decisões a partir disso. Então, no seu quarto, por exemplo, né, que você já divide ali um espaço em comum com a sua irmã, você recebendo uma informação, um objeto novo, por conta das regrinhas que você criou, você pode classificar. Assim como um médico, fazendo uso também da ciência de dados, né, ele, a partir ali das características de um determinado paciente, ele também pode direcionar aquele paciente para um determinado tipo de tratamento, percebe? Então, a ciência de dados ela está aí para apoiar muitos problemas do homem, do mundo, entendeu? Então, nesse nosso bate-papo aqui, o que eu acho que vai ser bem interessante, né? E você conversou um pouquinho com a Ellen, e a Ellen te falou um pouco sobre o basquete, mas eu vou te dizer, eu acho que você também poderia conversar com a Carla. A Carla é uma pesquisadora que trabalha comigo lá no INT, e a Carla fez um trabalho junto com a Ellen, tá? Para levantar aí alguns dados, né? Justamente para quê? Para ajudar o trabalho da Ellen, tá certo? Então, aí é um trabalho aí de ciência de dados, né? Mas na área do basquete. Mas eu sugiro que você, então, pergunte para a minha colega Carla. Que bacana! Então, significa que a ciência de dados ajuda o homem a separar os problemas, né, etc. Então, eu vou perguntar para a Carla mais sobre esse assunto. Oi, Carla. Fiquei sabendo de um projeto de ciência de dados que aplica ao basquete. Você poderia me contar um pouco sobre como isso foi feito? Estou querendo montar um time. É um prazer estar aqui para tentar explicar o que a gente fez. Eu também sou servidora lá do INT, eu trabalho com biomecânica, antropometria, com esporte, e a gente tem um espaço na Vila Olímpica da Mangueira, Instituto Mangueira do Futuro, onde a gente tem lá uma série de equipamentos e a gente tem usado esses equipamentos para fazer medidas, avaliações e análises de atletas da Vila Olímpica da Mangueira. Dentre esses atletas que a gente tem analisado, né, e por causa do seu interesse pelo basquete, a gente fez um projeto muito bacana com o basquete feminino da Mangueira, tá?
A Mangueira é uma comunidade imensa no Rio de Janeiro, e esse projeto, que tem mais de 30 anos, atende a essa comunidade, dando esporte, atividade física, desde crianças de 4, 5 anos até idoso. E um esporte que realmente é bem forte na Mangueira, e cuja Ellen trabalha, é o basquete feminino, né? Então, nós convidamos a Ellen e as atletas se elas não gostariam de participar desse projeto de avaliação e análise da movimentação das atletas, né? Dos movimentos, do olhar, da impulsão, ver características físicas das atletas, né? Que, como a Ellen explicou para você, por exemplo, você percebe, se você olhar uma partida de basquete, você vai ver que, por exemplo, uma pivô tem uma altura muito maior do que a amadora, normalmente. Então, por que ela é mais alta? Porque tem um objetivo. Cada uma dessas posições que a Ellen explicou tem um objetivo e uma característica. Então, foi isso que a gente começou a conversar com a Ellen. Ellen, o que você deseja que a gente avalie, que a gente analise dos movimentos das atletas para te ajudar a melhorar, por exemplo, elas corrigirem os erros e se tornarem atletas melhores? Né? Então, a Ellen definiu para a gente que nós deveríamos analisar os fundamentos, que ela já explicou. Então, nós separamos o drible alto, o drible baixo, o passe, o arremesso, movimentos de ataque e defesa. Então, o que a gente fez? A gente filmou as atletas, né, inicialmente, elas foram todas as atletas do sub-12, né? Sub-12 significa que tem 12 anos, até o sub-19, que significa que tem até 19 anos. Então, todas essas atletas foram analisadas, né, filmadas, e o movimento delas, então, foi analisado para ver quem driblava direito, se o movimento estava correto, se não estava. Também fizemos um estudo da impulsão, né, da força que a atleta tem que ter para se impulsionar, para saltar, para correr, para se movimentar, que é também um parâmetro importante. Você, por exemplo, pelo que você já disse, você gosta de ginástica olímpica. A ginástica olímpica também tem fundamentos e também tem, por exemplo, impulsão, é uma coisa importante, como equilíbrio é importante, como agilidade é importante. Nós, atletas de basquete, também tá? Então, o que a gente fez também? A gente mediu também para onde as atletas olhavam. Por que é importante? Porque se ela não olha direito, ela não passa a bola direito, ela não dribla direito, ela não arremessa direito, então isso faz com que ela perca a bola. Então, isso não é interessante para uma atleta de basquete, nem para a técnica dela. Outra coisa importante também que a gente analisou foi os tamanhos das pessoas, né? A estatura, o peso, a envergadura. Por que isso é importante? Porque uma atleta de basquete, se ela tem os braços compridos, ela consegue chegar mais próximo da cesta. Tá? Ela pode arremessar, passar, e a outra atleta não conseguir pegar a bola. Então, para ela, é importante também ter braços longos. Uma outra coisa que a gente mediu foi a força que ela prende a bola. Por que é importante você apreender a bola? Porque aí, quando você segura a bola, ou quica, ninguém pode tirar de você. Se você ficar sem força, alguém vai lá e bate na bola, carrega a bola, e você já perdeu, então, né, o passe, perde o jogo. Tá? Então, são essas variáveis que a gente mediu. E o mais interessante é que a gente tinha uma quantidade imensa de dados. Né? Variáveis de movimento, variáveis de impulsão, variáveis do olhar, variáveis que a gente chama de medidas do corpo, antropométricas. Falei assim, gente, desde mostrou isso para Ellen. Ellen, olha só que bacana, temos todas as suas atletas, as várias variáveis. Só que era muita variável. Aí, o que aconteceu? Eu, graças a Deus, encontrei a ciência de dados, apresentado pela Andréia e pelo Renan. Aí eles falaram, vamos te ajudar, Carla. Porque você tem tanta variável que a gente precisa definir o que é bom, o que é importante, o que é mais importante, o que é menos importante. E mais bacana ainda, que como a gente também mediu atletas profissionais, atletas que são de alto nível no basquete, a gente podia ver, poxa, será que isso nos ajuda a ver se essa atleta minha, mais novinha, mais iniciante, está próximo dessa atleta que é campeã, que joga lá fora do Brasil, né? Isso, daí, mas como que a gente vai fazer isso com essa quantidade de dados? Daí a ciência de dados vem nos ajudar, né? Ela vem nos ajudar como? Ela vai ver quais são as variáveis
que são mais importantes e que aproximam essas atletas, tá? Isso quem fez foi, graças a Deus, o Renan. O Renan, com todas as suas ferramentas, nos ajudou bastante. Então, acho muito bacana se você chamasse o Renan para ele te explicar como é que foi feito isso. Você entendeu como é que é? Entendi, mas eu só tô com uma dúvida em o que é envergadura. Envergadura é uma medida do corpo humano que é como se você fizesse... Já viu o Cristo Redentor? Ele não está de braços abertos? É como se eu medisse do Cristo, desse dedo, até o outro dedo. E essa medida, né, diz qual é o tamanho dos braços dessa atleta, que é importante para que ela tenha uma performance melhor. Muito bacana. Nós gravamos as atletas e os movimentos e os olhares, onde elas olham, para a gente ver quais são os erros para a gente melhorar esses erros. Então, eu vou falar para o Renan, né? Eu vou falar com ele, para ele me explicar melhor isso. Olá. Oi, Paulinha. Tudo bem? Tudo. Eu vou aproveitar o exemplo da Andréia para me ajudar a te explicar e para fazer que fique mais simples de você entender também. Mas eu preciso que você me ajude. Enquanto eu for falando, eu preciso que você vá imaginando na sua cabeça, tá bom? Por exemplo, aí no seu quarto, você tem um espaço que é seu quarto, certo? E dentro do seu quarto você tem as suas roupas, suas bijuterias, como você citou, né? Aqui com a gente, no nosso caso, as suas roupas seriam as atletas, as jogadoras de basquete, que são os dados que a gente tem, né? E as características das suas roupinhas seriam todas essas medidas que a Carla citou. São muitas. Se eu não me engano, foram cerca de 92 medidas foram coletadas durante esse estudo. Aí, quando a gente tem uma roupinha, só de olhar a gente consegue definir mais ou menos o que é, né? Pelo formato, você consegue identificar se vai guardar com as suas camisas, se vai guardar com as suas calças. Só que imagina você olhando todas essas atletas e tendo que observar 92 variáveis de uma única vez. É complicado, né? Eu acho que a gente, como ser humano, não conseguiria, né, separar elas em grupos de acordo, assim, olhando para essas medidas, né? Para ver qual delas se parecem mais, qual delas se parecem menos. E é aí que entra a ciência de dados. A ciência de dados é como se fosse tivessem várias ferramentas que nos permitissem explorar, né? Analisar os dados que a gente tem. Aí eu vou te mostrar uma imagem, tá bom? Para você ver como que funciona essa ferramenta de ciência de dados que a gente usou. Tá aparecendo? Tá conseguindo enxergar? Sim, a minha tela? Enxergando. Tá. Não se assusta não que eu vou te explicar aqui, tá bom? Então, essas duas linhas aqui é como se fosse um quadrado, né? Imagina um quadrado aqui, como se fosse o espaço do seu quarto. E aqui, esses pontos de dados aqui são as atletas, como eu falei. E como a Carla e a técnica ela citou, essas atletas elas são divididas em categorias. Aqui, as estrelinhas, nós temos as profissionais. Em laranja, aqui, nós temos as jogadoras de categoria de 19 anos, sub-19, como é chamado. Em azul, nós temos as jogadoras sub-14. O triângulozinho verde aqui, nós temos as jogadoras sub-15. Os raiozinhos cinza aqui, nós temos as sub-13. E em vermelho, nós temos as sub-12. Essa imagem aqui, ela já é o resultado da técnica que a gente aplicou. A técnica está inserida no contexto do aprendizado de máquina, né? É um termo meio técnico, mas você não precisa saber agora o que é, né? Mas, por exemplo, o que essa ferramenta nos ajudou? Ela nos ajudou justamente a separar, a observar o posicionamento dessas jogadoras. Por exemplo, o que isso significa? Essas estrelinhas, elas estão bem próximas uma da outra. Significa que esse grupo de profissionais, elas são bem parecidas, elas têm aquelas medidas bem parecidas uma com as outras, entendeu? Aqui, por exemplo, nós temos as jogadoras sub-12, elas estão bem distantes das jogadoras profissionais. O que isso significa? Que elas são as atletas que mais se distanciam, que mais se diferenciam das profissionais, levando em consideração todas as medidas que foram coletadas, né? Aí, como a Carla falou também, uma coisa que esse resultado nos permite observar são quais atletas de base, de categoria inferior, mais se parecem com as profissionais.
aqui nós temos uma jogadora sub-19, que está bem próxima aqui do conjunto de profissionais, e aqui nós temos uma jogadora sub-15, é nova, né, para estar perto do conjunto ali, do grupinho das jogadoras profissionais. Aí a técnica, ela pode identificar quem são essas duas jogadoras, e elas certamente são possíveis jovens talentos. Por quê? Porque as medidas delas, o posicionamento delas aqui próxima das profissionais, nos levam a concluir que as medidas delas, as características delas, são bem parecidas com as das profissionais. E, por exemplo, você disse que você quer montar um time de basquete com suas colegas, né? Se vocês e seus colegas, no caso, visitassem aqui o espaço que a Carla citou, a gente, no caso a Carla, né, poderia coletar todas essas medidas de vocês também, para que a gente pudesse usar essas características e observar em que local vocês estariam aqui nesse gráfico. Isso, a ferramenta que a gente usou, que é análise de componentes principais, eu esqueci de falar o nome, nos permite fazer. Por exemplo, se você tivesse aqui, se a gente medisse suas características e você estivesse bem próximo aqui do grupo das profissionais, significa que você tá apta a se tornar uma jogadora, que você pode treinar para evoluir e se tornar uma jogadora profissional também em breve. Uma outra coisa que essa ferramenta nos permite é identificar quais medidas, quais características contribuíram para isso, para esse posicionamento aqui, para essa arrumação, né, que a ferramenta sugeriu. Por exemplo, aqui nós temos o drible baixo. Ele foi considerado como sendo o mais importante para essa arrumação. O que isso significa dizer? Essa setinha aqui apontada para a direita, né, do lado direito desse espaço. Que essas jogadoras que estão aqui no canto esquerdo, para que elas cheguem para próximo das profissionais aqui, que elas andem aqui, né, nesse espaço do lado direito, elas precisam melhorar o drible baixo. Da mesma forma, uma segunda e a terceira medida que foi considerada importante aqui é o passe de peito e o drible alto. Ou seja, para que essas atletas aqui de sub-13 e sub-12 que estão cá embaixo possam chegar aqui para cima e ficarem próximas dessas jogadoras profissionais, elas precisam melhorar também esse passe de peito e esse drible alto, entendeu? É claro que aqui eu trouxe apenas essas três medidas para exemplificar, tá bom? Para você tentar entender, mas agora você imagina, tem que analisar todas aquelas medidas. E a técnica que a gente usou nos permite fazer isso. Você conseguiu entender? Sim, eu consegui, sim. Eu só queria saber o que era variáveis e só isso mesmo. Ah, tá. Então, as variáveis são justamente as medidas, as características, entendeu? Que a doutora Carla, que ela coletou, para que a gente pudesse fazer o estudo, para que a gente pudesse analisar os dados, que são as atletas. Obrigada. Claro, para você, não tem mais nenhuma dúvida, não? Se quiser, pode ficar à vontade. Não, só era essa mesmo. Então, através de um modelo, eu consigo saber em que posição eu estou nesse gráfico e quais movimentos, né, fundamentos eu tenho que melhorar. Então, se eu coletar todas as minhas amigas, coletar todos os dados das minhas amigas e passar para o Renan, essa análise pode ajudar a montar o meu time. Foi muito interessante conhecer esse novo projeto que vocês estão apoiando aqui as atletas e acho que isso vai ser muito interessante para o futuro do nosso basquete. Você ser usado como referência, né? Você já é uma referência como atleta e agora é referência também de movimentos tridimensionais, né? Eu fico feliz de poder ajudar as mais novas e ser o espelho delas. Espero continuar evoluindo para poder cada vez ajudar mais.